Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa dessa entrevista e hoje nós vamos falar de política. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373. Você pode encaminhar sua mensagem na própria live, na página do Jornal Diário de Suzano. Hoje nós estamos recebendo a cientista política Tatiane Chicarino. Ela é professora de pós-graduação na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Há poucos dias ela lecionou o curso Como as Democracias Morrem. Um assunto bastante interessante que nós vamos também comentar aqui com ela. Professora Tatiane, obrigado pela sua presença aqui. Eu queria agradecer ter aceitado o convite. Eu queria que inicialmente você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. Bom, obrigada, Edgar, pelo convite. Bom estar aqui, né? Não conhecia a Suzana ainda, então tá para esses lados é legal conhecer. E bacana você ter mencionado esse livro, né? Que tem muita gente lendo, virou um best-seller. E importante para a gente pensar a realidade da política brasileira hoje, né? Então, acho que é bastante instigante. E, bom, espero contribuir um pouco aí, né, para a gente pensar a política de um jeito mais amplo, não apenas pensando em eleições, né? Porque acabaram eleições que a gente vai deixar de falar e de debater política. Então, eu queria já começar com esse assunto. Você é especialista em mídia social e democracia. Eu queria te perguntar para você como que as democracias morrem. Hoje, pelo livro que as pessoas que leram vão saber, não é mais por revoluções nem por golpe, né? É por um canal mais silencioso. Eu queria que você falasse um pouco disso. É isso mesmo, Edgar. Eu acho que o livro ele chama muito atenção por conta dessa tese que os autores levantam. Eles acompanham as democracias ocidentais modernas durante muito tempo, então desde, sei lá, os anos 80 eles vêm estudando as democracias. E se antes a gente tinha muito isso, né, na história, teve um ciclo de autoritarismo aqui na América Latina entre as décadas de 60 e 70, né? No Brasil nós vivenciamos isso com a ditadura militar. Eles vão dizer que agora isso não vai mais acontecer. Então, né, aquele golpe com os militares na rua, né, com... Até mortes, né? Exatamente. Então, esse processo de ruptura tão forte e violento, ele não vai acontecer mais. Mas isso não quer dizer que as democracias estejam intactas. E é importante, né, acho que a gente retomar, que democracia não é uma coisa acabada, né? Caiu do céu e pronto, acabou. A gente constrói a democracia diariamente. Nós, como cidadãos e cidadãs, e as instituições, né, que nos representam, o Estado, a prefeitura, os governos. Então, está sempre em processo, né? Não é uma coisa que está parada no tempo, está sempre em mudança. E aí o que eles dizem é que alguns comportamentos autoritários, eles vão emergir com algumas lideranças, que eles chamam de lideranças autoritárias, populistas autoritárias. E a emergência dessas lideranças se dá pelas urnas. Então, essas lideranças, elas são eleitas. Eles estão olhando especificamente para o fenômeno do Trump nos Estados Unidos, né? A eleição dele em 2016, dizendo é possível, a partir de processos eleitorais, ter o colapso das estruturas democráticas. E aí eles dizem alguns motivos pelos quais eles estão considerando um novo ciclo autoritário. Isso pode ser no governo de direita, né, entre aspas, ou de esquerda. Não importa, não importa. Eles elencam vários momentos históricos em que a gente poderia dizer que o governo é de direita ou de esquerda. Então, por exemplo, eles falam do Chávez, na Venezuela, mas eles vão falar do Fujimori no Peru, aí eles falam do Trump, e fora isso, outro período, né, aí bem anterior, que seria a emergência do nazismo e fascismo. Mas realmente não importa. No Brasil, a democracia brasileira, é possível ver traços de autoritarismo? A gente enxerga isso na democracia brasileira? Olhando pela lente desses autores, né, eles traçam alguns indicadores para a gente identificar o comportamento autoritário. Porque o que é legal dizer é que eles
argumentam que esse processo de erosão da democracia, ele não acontece, né, como a gente falou, de uma forma violenta, com uma ruptura, e muitas vezes a gente não se dá conta de que está acontecendo. Nem percebe. Eles falam, os alarmes da democracia não soam. Então, você não percebe isso. E quais são esses indicadores? Um deles é o tratamento à imprensa, né? Então, tratar a imprensa como uma inimiga. Não só a imprensa, mas a oposição. Então, não tratar a oposição e os opositores a quem está no poder como adversários legítimos, que podem ter perdido nas urnas, mas que você tem que, em determinado momento, compor para chegar a alguma política pública, algum resultado. E mais que isso, encarar como um adversário legítimo na disputa. Então, encara-se esses líderes autoritários como inimigos a serem eliminados. O Trump tem diversas vezes que ele fala isso e a gente pode ver alguns políticos hoje fazendo esse discurso. Então, para eles é um discurso autoritário. E a outra questão que é não aceitar as regras do jogo. Então, o tempo todo falar sobre fraude nas eleições, sobre será que essa pessoa que ganhou, esse político que ganhou, que foi vitorioso, é legítimo. Então, né, não aceitar as regras democráticas. Esses seriam alguns indicadores que são legais para a gente prestar atenção. A gente, quando fala em ditadura, sempre vem a figura das Forças Armadas. Na sua opinião, as Forças Armadas devem ter um posicionamento político? É legítimo que isso ocorra ou não? Isso é um risco grande para a democracia de um país? Bom, se a gente olhar, vamos olhar para a nossa história, né? Em 64, as Forças Armadas tomaram o poder através de um golpe. Então, não foi pela urna, né? Hoje a gente tem um militar da reserva que é eleito democraticamente presidente da República. Então, são situações distintas, né? Bastante diferentes. Tem militares da reserva que ocupam cargos importantes, né, no atual governo, como ministérios e também segundo escalão. Então, isso não é o problema, né? O problema é se as Forças Armadas começarem a atuar como um sujeito político, ou como um ator político, sem depender de todos esses mecanismos eleitorais, né? Então, o fato do Bolsonaro especificamente ser um militar da reserva ter sido eleito não é, acho que, um problema para a gente hoje, né? Acho que dentro da regra democrática foi tudo certo. Certo. Vou falar do Bolsonaro, que é o presidente que foi eleito aqui no Brasil. Ele utilizou pela primeira vez, talvez na história, as redes sociais para se comunicar com o seu eleitor, principalmente. E você viu algum problema nisso? Ele meio que criticar, como você disse, a imprensa tradicional, transformando ela como inimiga, para se comunicar somente pelas redes sociais, tendo em vista que ele vai falar somente com aquelas pessoas que querem ouvir aquilo que ele tem a dizer. Não, isso é legal. Quando você pensa em redes sociais, é uma revolução na forma da gente se comunicar, né? Então, tanto nós, né, a gente conversando com a nossa família, com os nossos amigos, mas isso entrou para a política de uma forma muito intensa. E a campanha do Bolsonaro ele usou bastante as redes sociais, né? Então, durante a campanha é uma coisa. Agora, como presidente da República, ele precisa falar para a população em geral. Se ele ficar usando somente as redes sociais, você tem um perigo que não são os canais institucionais. Né? Então, quem são os seguidores do Bolsonaro? Somente aqueles vão ter acesso. Essa é uma questão. Agora, outra questão que você pontuou, que eu acho que é muito importante, e isso acontece nos Estados Unidos também com o Trump, que é rejeitar absolutamente a imprensa. A imprensa ela pode ter muitos problemas, a gente pode discutir os problemas, enfim, mas, de fato, ela age como uma instituição que pode fazer intermediação, né, entre a população e o Estado, e o governo, né? Contraditório também. Trazer o contraditório, fazer jornalismo investigativo. Então, levantar os fatos mesmo, não ficar dependendo só do que o político diz. Que é importante a gente colocar o político, ele sempre está em torno de convencer o seu eleitorado ou a população de que o que ele está fazendo é o melhor. Mas será que é o melhor? Será que ele está falando toda a verdade? Será que ele não está deixando de dizer algumas coisas? Então, é tudo uma estratégia. As pessoas perdem
a percepção de que nas redes sociais isso aparenta ser muito... É como se eu mesma estivesse escrevendo, como se ele tivesse sentado lá no sofá da casa dele escrevendo, só que não é assim. A maior parte das vezes, os posts no Facebook, ou os tweets no Twitter, ou os conteúdos que circulam no WhatsApp são feitos por equipes de marketing, né? Que sabem o que o eleitorado quer. É tudo pensado, né? Exatamente. Bom, a gente estuda isso há muito tempo, né? O marketing político, a comunicação, e não é assim. Então, parece que é uma coisa meio artesanal e tal, mas não é. Né? E dá essa sensação de que o político está falando diretamente comigo. Né? A pessoa tem essa impressão, nossa, agora é um canal direto com a população. E, de fato, é um canal direto se ele exclui pessoas que falam contra ele, por exemplo. Isso aconteceu recentemente. Alguns jornalistas ele bloqueou da conta dele no Twitter. Então, isso é falar diretamente com a população? E sobre outras coisas que a gente queira saber, ele vai dizer? Né? Então, são todas questões que a gente deve pensar muito. O problema é ter só uma versão, né? Exatamente. Dos fatos, né? Então, a imprensa é fundamental ainda, a gente precisa questionar, sim, mas ajudar a fortalecer, né? Porque a gente não tem tempo de ficar investigando e pesquisando sobre todos os assuntos, não é? Sim. Sobre a política. Então, a imprensa tem esse papel fundamental para a democracia. Democracia sem imprensa é impossível. Para o cidadão comum, as redes sociais é uma forma mais democrática, você vê assim ou não? Eu acho que é uma das formas. As redes sociais, elas têm muitos, né? A internet como um todo e as redes sociais em específico, elas têm muitas coisas bacanas, né? Do nosso uso. Mas é importante a gente lembrar que as redes sociais e a internet não são negativas ou positivas. Depende do uso que a gente faz delas, né? Do uso que os grupos fazem delas. Então, é importante, né? A gente se comunicar com outras pessoas. Então, você diminui os custos para né? Trocar uma informação. Isso tudo facilita, né? Alguns grupos políticos, mas não só, movimentos sociais, coletivos de cultura, começam a usar as redes sociais e aparecem, né? Tem mais espaço para aparecer. Mas quando a gente fala de consumo de informação política, a gente não pode ficar só refém do grupo de WhatsApp. Porque de onde veio aquela informação? Você não sabe. De onde que veio? Foi investigado isso mesmo? Você trouxe, como você disse, contraditório, outras visões sobre aquele fato. Então, a gente tem que, ao consumir informação política, usar, sim, o WhatsApp. Mas usar o WhatsApp como a gente poderia usar outras formas né, outros formatos de informação. Jornais online, TV, jornais impressos, conversa, que é muito importante, debates na comunidade, no bairro, na escola. Isso tudo é importante, né? Então, não ficar refém de uma só visão de mundo. Você falou as fake news foram um grande problema, né, nessa Sim. eleição. E nos Estados Unidos você já tinha começado lá e talvez tenha até modificado o resultado da eleição. Ah, sim. Você tem lá nos Estados Unidos uma investigação acontecendo sobre a eleição do Trump, né? De que teve influência da Rússia, e isso já tem alguns dados bem fortes que apontam para isso, né? De influenciar em que sentido? Quando a gente está no Facebook... Então, lá foi o uso muito mais do Facebook do que no Brasil. O Brasil teve muito mais uso do WhatsApp nas eleições do Bolsonaro. Quando a gente está no Facebook, a gente vai deixando o que a gente pode dizer de vestígios pela rede. Então, tudo que a gente lê, tudo que a gente clica, é possível você pegar esses dados e saber um pouco da personalidade, do comportamento daquela pessoa. Então, eles fizeram isso sem as pessoas saberem, sem consentimento, e geraram alguns tipos de personalidade e começaram a mandar informações, conteúdos políticos de campanha para aquelas pessoas, falando, olha, vote no Trump, porque você... Montaram um candidato ideal, né? Exatamente, um candidato ideal para cada um. E aí, isso é ilegal do ponto de vista eleitoral, né? Porque você não pode acessar informações que as pessoas não forneceram e tem uma legitimidade questionada. Aqui no Brasil, o intenso uso foi do WhatsApp, né? Então, grupos que já haviam se formado desde 2014 ficaram circulando informações a favor de um candidato, que é o Bolsonaro, que usou as redes sociais, o WhatsApp de uma forma muito eficaz.
e essas redes se ampliaram com a greve dos caminhoneiros, né? Então, redes, grupos que foram estabelecidos ali foram usados bastante para o marketing do Bolsonaro. E aí você vai tendo também esse candidato ideal. Então, eu vou receber só a informação daquele candidato. Aí você piora a situação. Você faz a campanha negativa do outro candidato, que sempre teve. Campanha negativa sempre teve, só que ela era no horário eleitoral gratuito, ou enfim, boatos. Agora tem uma profissionalização dessa campanha política no que a gente chama agora de fake news. Empresas, né? Tem até empresas. E aí são manchetes ou informações que parecem ser vindas da imprensa, por isso que a gente fala de fake news, ela aparenta um conteúdo jornalístico, mas é mentira. Ou é parte de uma verdade apenas. Algumas são mentira mesmo e outras são apenas uma parte da verdade. E aí a pessoa vai consumindo aquilo e formando a sua opinião a partir disso. E isso é muito, muito ruim. É pior do que... Porque as pessoas falam, mas sempre teve mentira na política. E citam diferentes casos, né, de campanha negativa. Ok, sempre teve, mas agora você tem de uma forma viral. Ou seja, você coloca aquele conteúdo, você não tem mais... Dissemina muito rapidamente, sem muito controle. Sem controle. E você não sabe a fonte Você acha disso. que deveria ter um controle um controle, eu vou usar uma palavra aqui, controle democrático, se é que existe controle democrático nas redes? É muito difícil falar sobre isso, né? Porque até que ponto o controle passa a ser censura de conteúdo, né? E de que o indivíduo a identidade dele vai vir à tona. Mas quando a gente fala, em alguns casos, de crime, né, de difamação, então eu acho que tem que ter alguns mecanismos legais para poder ir atrás dessas pessoas que fazem esse tipo de propaganda, né, de fake news. Agora, tem algumas medidas que vêm sendo tomadas, por exemplo, de limitar o número de pessoas no grupo, de limitar a quantidade de compartilhamentos. Então, porque aí você vai tirando esse aspecto profissional. Porque, não sei se você lembra, na campanha do Bolsonaro, quando veio à tona a questão de que ele estava usando o WhatsApp, que tinha alguns empresários pagando, né, pessoas para trabalharem na disseminação de conteúdo no WhatsApp, e algumas pessoas vieram falando, eu não sou robô de Bolsonaro, eu não sou robô do Bolsonaro. E evidentemente que não, senão ele não teria sido eleito. Muitas pessoas realmente se engajam nisso, né, nesse conteúdo, gostam desse candidato, mas o fato até chegar ao seu conhecimento, teve todo esse caminho, né, profissional desse conteúdo chegar no seu WhatsApp, no seu smartphone. E isso precisa vir à tona, precisa ser transparente, porque a democracia pressupõe isso. Processos transparentes de escolha dos candidatos. Se não tiver transparência de como isso ocorre, a gente pode ter candidatos que são mais beneficiados que outros, né, financeiramente, porque é proibido hoje. Financiamento de Quem empresas. tiver dinheiro vai conseguir ter mais informações. Exatamente. Então, é muito, muito... a gente não pode cruzar essa fronteira. A gente precisa sempre defender que os mecanismos eleitorais têm que ser transparentes. Acho que essa é uma disputa que a gente deve fazer como sociedade. O Bolsonaro, vou falar Bolsonaro de novo porque é o presidente, o atual presidente, ele tem reclamado aí que a imprensa pega pesado. Como que você está vendo hoje a cobertura da mídia em relação ao governo Bolsonaro nesse princípio aí de governo agora que terminou em janeiro? É legal você começar com isso, né? Falando, a gente está falando do Bolsonaro porque ele é o presidente. Exatamente isso. Se ele não fosse presidente, a gente estaria falando de outro. De outro, será? Eu acompanho a cobertura de presidente. Você estudou já... seus objetos de estudo foram sempre a imprensa? Sempre a imprensa. 10 anos eu estudo a imprensa no Brasil e eu estudo já há algum tempo a cobertura de mandatos presidenciais. Então, desde o Sarney, né, porque antes dos mandatos, eu estudei a ditadura também, mas não havia eleição para presidente, né? Então, desde o Sarney, eu analiso a cobertura da imprensa. E eu vou te dizer, tem mudanças, podem ter mudanças pontuais, mas a imprensa sempre exerce um papel bem de pressionar o governo federal. Então, ele não é o primeiro presidente que vai sofrer essa pressão da imprensa. Acho que essa
de novo, é um discurso que ele copia do Trump, que coloca a imprensa como inimigo e que a gente vai ver que com o tempo não vai colar, porque as pessoas vão percebendo que tem coisas que ele precisa explicar a ele, ou não só ele, né? A gente fala muito do presidente da República, mas ele, o ministério, os seus ministros, os seus secretários, enfim, todo o Estado, ele precisa prestar conta para a gente. Não porque eles querem, porque é um dever, né? Eles nos representam. Tem perguntas a serem respondidas, Exatamente. Né? E quem pode fazer essas perguntas, eu acho que nas redes sociais ele talvez não vá fazer, né? Ele falar, tem que ser a imprensa. Então, ele pode usar as redes sociais, eu acho que isso não é que a gente tem que falar, não pode, é proibido. Ok, é um canal, mas não é o único, né? Tem esse canal, tem a imprensa, tem os canais institucionais, né? Então, porta-voz, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. Então, você tem canais institucionais que ele pode fazer, a imprensa, e falar para as pessoas também, ir na TV, falar, né? Tudo isso é importante, né? Mas a imprensa, ela também precisa ser salvaguardado o seu lugar, o seu exercício do direito da imprensa, né? De que é investigar, e que a gente fala, trazer à tona os segredos do Estado, né? Que tem coisas que eles não querem que a gente saiba. Então, levantar isso é importante. Você acha que a imprensa hoje existe a democratização da mídia, né? Está caminhando para isso ou já houve avanços? E se é possível, você acha que é possível democratizar a mídia no Brasil? Então, o acesso, eu acho que ele foi mais... né? A gente está passando por esse processo de democratização. Que por conta da internet, a gente tem acesso a mais jornais, a mais TVs, a outros conteúdos. Maior, né? Uma imprensa alternativa. Mas, se a gente pensar na grande imprensa, a gente está longe de democratização. Então, você tem alguns grupos que são grupos familiares que detêm o oligopólio da produção jornalística no Brasil, né? Então, são poucos canais que a gente consegue elencar, dos grandes canais, né? E isso é uma discussão que foi feita no início dos anos 2000 e hoje ninguém se fala mais sobre isso. O que é democratizar? É tentar ter mais canais de TV, mais concessões de rádio, que são mais plurais, mais diversas, ter uma distribuição regional, então não ficar só em São Paulo, Rio, né? Ter uma distribuição mais regional, isso tudo é importante. É pouca gente controlando, né, o conteúdo, né? Exatamente. Mesmo na internet. E até políticos, que é proibido também. Exatamente. Né? Além dos políticos ser proibido a concessão a políticos, você tem uma outra questão que está na Constituição, que é o monopólio cruzado dessas propriedades. Né? Então, mesma a empresa tem TV, rádio, revista, jornal, enfim, né? Isso também é uma discussão importante que a gente deve fazer. Bom, eu queria sair um pouquinho da questão da mídia e perguntar um pouco mais da parte política. Como que você analisa a eleição da Câmara e do Senado para a governabilidade do Bolsonaro? Foi positivo para ele? Você acha que pelos resultados que a gente obteve? Eu acho que poderia falar duas coisas, né? Uma é a partir do olhar de hoje, né? Só que a gente não viu isso acontecendo ainda. Se vai ter mais governabilidade por conta da eleição da Câmara e do Senado. Mas vamos analisar a eleição especificamente. Eu acho que o saldo é positivo para o governo. Porque você tem na Câmara o que já era esperado, né? O Rodrigo Maia ser reeleito. Então, a partir de um arco de alianças bem forte, bem amplo, e que já falou que vai pautar a questão da reforma da Previdência, que é uma das maiores pautas do governo Bolsonaro, especialmente na área econômica e, né, do ministro Guedes. Então, essa é uma importante. Acho que foi uma vitória esperada e importante. O que era menos esperado e que também é importante foi a eleição do Davi Alcolumbre no Senado, que foi indicação do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que se mostra, né? Mostra que tem um capital político aí. O Renan saiu bem irritado, né? O Renan saiu super irritado.
E também tem isso, né? Como que a gente pode analisar a vitória do Davi Alcolumbre, sendo que o próprio MDB, em algum momento, virou as costas para ele, né? Então, tem uma coisa anti-Renan também nessa eleição, né? Talvez o Renan tenha sido escolhido, não tenha sido a melhor escolha do MDB, né? Se fosse a outra... Eu me esqueci o nome dela, da outra, que era pré-candidata à presidência do Senado, do MDB. Se fosse ela, talvez... Ministra, né? Aquela ministra, eu vou lembrar... Não, ela é senadora, né? E se fosse ela, talvez fosse a melhor escolha para o MDB. Mas o Davi Alcolumbre, sendo o indicado do Onix, que é um dos homens fortes aí do Bolsonaro, eu entendo que é uma vitória importante. Agora, o Senado está bastante fragmentado. Como que vão passar as reformas Cátia lá? Abreu? Não é a Cátia Abreu. Ela é do MDB. Ai, meu Deus. Não me lembro agora. Ela não é... Ela também... Isso é... Bom, a gente não lembrar já é um dado, né? Que é uma mudança muito grande no Senado, que sempre foi presidido, a não ser quando a CM foi presidente do Senado, o resto, desde a redemocratização, foi presidido pelo PMDB e agora MDB, né? E era o que se chamava de alto clero. Ele vem do baixo clero, assim como outros nomes vêm do baixo clero. Quer dizer, são aqueles políticos que não eram os políticos que chamavam mais atenção, que tinham mais poder, né, de distribuição de poder dentro do Congresso. Então, essa vitória do baixo clero também é importante, porque o Bolsonaro é um candidato que tinha esse perfil, né? Um candidato que não é do sistema, que não é do status quo, né? Um político que veio do baixo clero. Então, você vê que é uma mudança bastante significativa de como o Congresso está se comportando. Em relação às eleições do ano que vem, municipais de São Paulo, você acha que agora o Haddad é o candidato forte para assumir, sei lá, a prefeitura? Você acha que é por aí que o PT vai caminhar depois de ser derrotado agora nessas eleições? Se o Haddad vai ser o candidato? É um nome forte, você acha? Eu acho que ele saiu fortalecido, embora tenha perdido. Mas saiu fortalecido na opinião pública de alguma forma. Agora, quais são os espaços que ele tem no PT? A gente tem que ir acompanhando, né? O PT não é unânime em relação não foi unânime em relação à candidatura do Haddad. Foi a candidatura possível, né? Tendo em vista que o presidente Lula estava e ainda está preso, mas eu não vejo ele como a única opção assim para a candidatura em São Paulo e nem como uma única estratégia para ele, porque ele foi derrotado, né, nas últimas eleições municipais. Então não sei, e a eleição em São Paulo ela é muito difícil. Eu costumo dizer que é uma eleição que é uma eleição municipal com características de eleição nacional. Então, você fala sobre assuntos que não necessariamente são assuntos da cidade de São Paulo, são assuntos relativos ao governo, né, com atribuições do governo estadual, atribuições do governo federal, e outra, São Paulo abriga pessoas de diferentes cidades, né, seja trabalhando, muitas pessoas trabalhando, então toda essa característica de São Paulo, né, do entorno, né, da grande São Paulo, também faz com que a sua eleição seja muito peculiar. Então, é uma eleição difícil, é uma gestão de cidade muito difícil. Não sei realmente se o Haddad... eu tenho dúvidas em relação a isso, se seria uma opção para ele. Ou se ele seria um candidato, o melhor candidato, por exemplo, para um governo estadual. Enfim, a gente não tem muitos elementos agora para afirmar, então seria um pouco especular, mas de fato eu entendo que é uma prefeitura uma disputa muito difícil. Bom, a gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer mais uma pergunta então para a gente encerrar. Como que se explica esse fenômeno eleitoral que deu a vitória para o Bolsonaro, em que o assunto principal foi a segurança, e todos aqueles candidatos que meio que colaram no Bolsonaro, aqui em São Paulo também, o Bolsodória, né, que ele cunhou de Bolsodória, venceram as eleições. Como é que se explica como é que você explicaria esse fenômeno?
Eu entendo que tem um sentimento, né? Porque como que a gente forma a nossa opinião pública para o voto? É muito complexo, né? Vem das informações que a gente vê nas redes sociais, vem das informações que a gente lê ou assiste na TV, mas vem também das conversas que a gente tem, né, na família, nos locais que a gente passa, enfim, no trabalho. Então, a formação dessa opinião é bastante complexa, né? Mas você tem um sentimento, e fora nossas próprias ideologias, né? Porque alguns políticos vêm dizendo que não existe mais ideologia, mas ideologia é a forma como a gente enxerga o mundo. São as nossas ideias, como a gente compreende o mundo, né? Quais são os valores que a gente defende. Isso é ideologia. Então, né, tem alguma concordância com aquilo que eu penso. E é um sentimento mais geral de uma direita que se sobrepõe, né, que se torna um pouco mais dominante nesse cenário, né? Se em algum momento a esquerda teve mais preponderância, hoje é o lugar da direita. E uma direita que caminha cada vez mais para o extremo. Então, isso é importante também de ser dito. Então, acho que surfaram um pouco nesse sentimento ideológico aí de preponderância da direita, mas não só, né? Você teve o uso das redes sociais para fazer o que a gente chama de fechar o voto, de pegar e fazer a listinha de votos fechados. Então, por exemplo, o Witzel, que é o governador do Rio de Janeiro, que ninguém imaginava, as pesquisas de opinião não davam ele. Uma hora nenhuma. Não, e aí, porque você tinha circulando nos grupos de WhatsApp a colinha. Então, vote né, em apoiadores do Bolsonaro e apoiadores do Bolsonaro de cabo a rabo, ou seja, tudo, né? Porque ele precisa de uma base e tal. E aí foi feita uma campanha intensa nas redes para isso. Então, tem isso também, né? Esse aspecto mais profissional da campanha. E alguns que são mediaticamente conhecidos. Alguns youtubers, né? Que participaram bastante de manifestações contra a Dilma, contra o PT, que também tiveram. Então, acho que eu elencaria esses 3 elementos, assim, a princípio. Tá certo. Bom, encerrando a entrevista, queria agradecer a sua presença. Espero que retorne outras vezes aí pra gente continuar conversando sobre esse assunto que é extenso, né? A gente ficaria horas aqui, aí né? Eu queria que você deixasse uma mensagem final pro nosso internauta que nos acompanhou até agora. Bom, eu agradeço, Edgar, a todos que estão nos ouvindo agora e ouvirão em momentos futuros, porque a internet tem isso, né? Não é audiência rotativa, né? Você vai o depois... tempo, o espaço, ele se modifica um pouco. E, assim, mensagem, eu diria, de pensar, né? Cada vez mais, acho que essa é a minha grande bandeira como pesquisadora e como professora, da gente pensar a política não só em momentos eleitorais. A política é muito mais do que isso. A política é a forma como vivemos juntos, né? Como a gente chega a alguns acordos e, né, consensos sobre a forma que vivemos em comunidade. Então, isso é importante, né? Então, talvez pensar um pouco mais em olhar para os nossos espaços, estabelecer algumas estratégias, enfim, pensar a política dessa forma mais ampla, acho que é bom para a gente, para os locais que a gente mora e é bom para a democracia. Tá certo. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até agora. Essa entrevista, você pode assistir depois também, se você quiser, no portal do Jornal Diário de Suzano, que é o www.diariodesuzano.com.br, no canal do Diário de Suzano no YouTube e no próprio Facebook, vai estar lá também. No decorrer da semana também sai uma matéria sobre essa entrevista no Jornal Impresso. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima entrevista.